Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda nesse instante é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os irmãos para orarem juntamente conosco. Bendito Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, neste momento, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta vez nós podemos estar em Tua bendita presença, reunido com os nossos irmãos espalhados por todas as partes, uma grande congregação espalhada que ouve, que acompanha esta programação e que gosta, que ama a Tua bendita palavra, Senhor. Então, meu Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um, pelas nossas vidas, agradecemos pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela saúde de cada um. E eu peço que o Senhor abençoe todos nesse momento, perdoando também todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor. E eu peço a inspiração divina para mais esta programação. Tanto quem fala como quem ouve,
que todos possamos estar sob a inspiração do Espírito Santo para sermos abençoados. Pai de misericórdia, e eu peço também a cura divina em favor dos enfermos, dos doentes, aflitos, oprimidos, aqueles que estão angustiados. Peço a libertação dos lares, das famílias que estão sendo perturbadas muitas vezes pela ação maligna de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados para a tua bendita e santa glória, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a escritura que nós temos aqui e que será lida nesta programação está registrada no Evangelho de São João, capítulo 3, e nós leremos a partir do versículo 22. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. Também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição deste vídeo, e é só então você fazer contato e com prazer nós estaremos adicionando aqueles que desejam. E também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. Na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são convidados a estarem conosco, a virem e adorarem juntamente com o povo de Deus que ali se reúne. E ainda em tempo, lembrando também que quando você estiver assistindo esta programação, não esqueça de clicar no joinha. E se você desejar, você pode ser inscrito no canal. Nós pedimos que vocês façam isso para que então a nossa programação seja impulsionada pela plataforma do YouTube e com isso nossas programações alcançam outros e outros irmãos e irmãs também que desejam ouvir essa palavra. Dito tudo isto, então, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós já anunciamos, não é? São João capítulo 3, versículo 22. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem
não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Amém. Nós vamos parar no versículo 34. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Ninguém se importa por minha alma. E quem canta esse hino para nós ouvirmos é o cantor sacro Josué Barbosa Lira. Nós vamos ouvir esse louvor então agora, e depois do louvor nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Neste mundo há milhões cujas vidas em grilhões vive sempre em desespero e pavor. Dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos os lamentos ao redor. Ninguém se importa por minha alma. A triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouves tu, pois eu vou contar-lhe do amor de Cristo para salvar deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões e está a oferecer um culto em vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande ardor para salvar-lhe, o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma. A triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouves tu, pois eu vou contar-lhe do amor de Cristo para salvar deu sua vida sobre a cruz.
clamor dos perdidos em redor, pois és tudo aqui o Senhor pra os ganhar. Seja longe ou perto a ir, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero Cristo a me guiar. Ninguém se importa por minha alma, a triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouves tu, pois eu vou contar-lhe do amor de Cristo, pra salvar deu sua vida sobre a cruz. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração. E agora nós vamos aqui para a leitura, para o estudo da mensagem que está em apreço, liderança. Então, nós estamos parados aqui no parágrafo 16. E aqui, a partir deste parágrafo, o profeta de Deus William Branham continua assim: agora, é estranho, mas hoje em oração pensei em talvez, e estou há tanto tempo e cada noite seguindo direto na linha da mensagem que tenho, que o Senhor me deu para falar. Pensei esta noite nesta nova subdivisão em abordá-la de um ponto de vista diferente. Bem, quando ele diz subdivisão, é porque ele estava pregando ali nas reuniões dos homens de negócio do Evangelho Completo. E essa associação, ela tinha núcleos em vários lugares, e ele já tinha pregado também em um dos núcleos anteriormente, por isso ele está dizendo isso, né, sobre a subdivisão. Então ele está falando que ele pregou lá e ele estava pensando de olhar aqui a palavra, abordar a palavra de um ponto de vista diferente. E falamos muitas vezes sobre isso, chamamos o jovem governante rico, e muitos dos ministros aqui, meus irmãos, sem dúvida, já o abordaram de muitas maneiras diferentes. E quero tentar abordá-lo esta noite de uma maneira diferente das que já fiz, isto de liderança. Então, nesta noite, ele está dizendo: eu gostaria de abordar esse assunto a respeito desse jovem rico, e o título seria, então, liderança. Por isso, o título desta mensagem, não é? Isto, lembrem-se de que cada um de nós, jovens e velhos, o primeiro passo que você deu na vida, alguém teve de guiá-lo. Isso mesmo. E o último passo que você der, alguém estará guiando-o. Alguém tem de guiar. Deus nos comparou a ovelhas. E se alguém conhece a criação de ovelhas e a natureza das ovelhas, ora,
sabe que uma ovelha não sabe andar sozinha. Aqui é um ponto que merece um certo destaque, porque ele está falando da ovelha e ele diz que abordaria esse tema de uma forma um pouco diferente, que seria liderança. E ele aqui citou então a ovelha, e eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos para esse detalhe. Ele disse: a ovelha não tem liderança própria, ela depende de alguém para guiá-la. Agora, é claro que ele estava fazendo uma comparação de pessoas, de crentes com ovelhas. E quando nós vamos à igreja, o profeta de Deus até pregou uma mensagem com o tema: por que tiveram que ser pastores? Você que lê as mensagens já deve ter lido essa também. Por que tiveram que ser pastores? Porque o rebanho de Deus seria um rebanho de ovelhas, no sentido simbólico, espiritualmente falando, na maneira de ser. E o pastor, então, dirigiria o rebanho de ovelhas espirituais, que são os crentes. Agora, você já observou que tem crente que não se submete à orientação do seu pastor? O pastor diz alguma coisa, mas ele ou ela não obedece. Ela acha que já sabe o suficiente para dirigir-se a si mesma, para fazer aquilo que quer. E isso, então, como é um símbolo, é uma expressão tipológica, então a pessoa que não aceita a liderança do seu pastor não é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, por causa das suas maneiras de agir. E o Senhor disse que pelos frutos se conhece uma árvore. Então, pelas maneiras daquele indivíduo se conhece que tipo de indivíduo, que tipo de ser é aquele. Se é uma ovelha, se é um cabrito, um bode, porque bode, cabrito não aceita liderança. É bom que nós não percamos, já que ele disse que faria algumas aplicações de um outro aspecto, olhando por um outro ângulo, não é? Bem, continuando então sobre a ovelha. Ela tem de ser guiada. Mesmo nos matadouros, vemos que levam as ovelhas para lá e que são guiadas para o abate por um bode. Isso aqui é outro destaque tremendo. A ovelha, ela não tem liderança própria, por isso ela tem um pastor. E é certo que o bode, que também está convivendo ali entre meio às ovelhas, ele pega essa ovelha e a conduz para o matadouro. O próprio abatedor de ovelhas, às vezes ele usa o bode para essa função. E o abatedor de ovelhas é Satanás, já que nós estamos falando em tipos, não é? Em símbolos. O abatedor de ovelhas é Satanás, porque Jesus não veio para abater ovelha nenhuma. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então, o bode é um animal parecido com ovelha. Você pode observar, o bode e o carneiro são parecidos, só que as naturezas são diferentes. E às vezes o bode induz aquela ovelha para seguir em direção contrária à orientação do seu pastor,
e a conduz ao matadouro. Então isso é muito importante, são destaques importantíssimos para nós. Um bode a guia. Então, quando chega ao final da rampa, porque ela sobe por um corredor assim, e quando chega lá que ela vai cair no abatedouro, presta atenção nisso, né? Quando chega ao final da rampa, o bode, não é? Ele pula fora e as ovelhas vão direto para o abate. Assim, vemos que uma ovelha não consegue andar sozinha. Inclusive, se ela andar sozinha, sem o seu pastor, sem a liderança do seu pastor, ela pode cair no abatedouro de Satanás. Muito bem. Lembro-me de uma experiência que tive certa vez com eu era guarda florestal de Indiana e estava no campo e ouvi algo, o choro mais lamentável, e era um cordeirinho. Tinha se perdido da mãe e não conseguia achar o caminho até ela. Então o pequeno filhote havia se perdido de sua mãe e ele não estava conseguindo encontrar o caminho para chegar até onde sua mãe estava. Sozinho ele não conseguia fazer isso. E a mãe não conseguia achar o caminho até o cordeirinho. Peguei o cordeirinho e, como ele se recostou aquietado em mim, que coisa mais maravilhosa! Que cena, se nós pudéssemos ter visto essa cena. O irmão Brana, ele era um guarda florestal. E ele pegou aquele cordeirinho perdido no colo, pôs assim com a sua pequena cabeça perto da sua face, ali recostadinha no seu ombro, e ele ficou tão quietinho ali, porque ele pensou: agora eu vou ser guiado por alguém que certamente me levará onde está a minha mãe. Oh, meus queridos e amados irmãos, que cena, que tipo! Ah, se as pessoas pudessem também aceitar a liderança desse homem de Deus, que teve pena de um pequeno cordeirinho perdido. E esse homem, que se chama William Brana, teve o ministério enviado de Deus para guiar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo até onde ele está. Quando em seu dia aqui, ele fez isso todos os dias da sua vida. E aquele pequeno cordeirinho se sentiu protegido. Tomara que nós, como ovelhas, também possamos nos sentir protegidos quando nós pudermos nos sentir amparados pelo afago, pelo carinho dessa proteção. Aleluia! Fui andando por lá, minhas mãos segurando o cordeirinho e chorando. Eu o ouvi como ele aconchegou sua cabecinha em mim e parecia saber que eu o ajudaria. Aleluia! Pensei: ó, rocha das eras, por mim ferida, segure-me nos braços do Senhor Jesus Cristo, para ficar contente em saber que vou para o lar, estar com meus entes queridos. Pensei: no fim da jornada da minha vida,
Leva-me assim em teus braços, Senhor, para eu saber que serei então levado para o outro lado do rio, lá para o outro lado, onde não haverá tristezas e enfermidades e tais, e estarei com os entes queridos que amei. Se estudarem a natureza, há uma grande coisa na natureza. Tudo para o que olho e que Deus fez, Ele é o autor da natureza. A natureza segue na mesma direção. Toda a natureza funciona mais ou menos igual. Nota-se que tudo, como creio que disse na noite passada, que a natureza testifica de Deus. Se nunca tivesse uma Bíblia, você ainda poderia observar a natureza e saber que esta Bíblia é verdade. E eu tive o privilégio de viajar várias vezes ao redor do mundo, as diversas fases, e vi diversas religiões, os muçulmanos, e ali o Alcorão, e vi os sikhs, os jainistas e muçulmanos e os budistas e tudo mais. Entretanto, cada um deles tem uma filosofia e um livro de credo e um livro de leis, e assim por diante. Mas nossa Bíblia é a verdade e nosso Deus é o único que está certo, porque cada um deles tem de apontar para uma sepultura em algum lugar onde seu fundador ainda jaz. Mas o cristianismo aponta para um túmulo aberto e pode viver na presença daquele que foi colocado lá. Ele está vivo. Não é um Deus que era, é um Deus que é. Não é um eu era ou eu serei, mas eu sou. Esse é o nosso Deus. Ele nem será e nem foi. Ele é. Aleluia. E toda a natureza segue na mesma direção, como já disse, falando sobre nossas eras da igreja, das quais temos os livros que estão sendo impressos. Porque sobre minhas anotações das eras da igreja e como vemos a igreja, como ela amadureceu, cresceu, exatamente como toda a natureza cresce. E estávamos falando outro dia sobre como o sol nasce de manhã e é um bebezinho bem fraco, sem muita força nele, e enquanto o dia passa, fica cada vez mais forte. Por volta das 8 horas, entra na escola como um menino ou menina, e então lá pelas 11 já concluiu a escola e está pronto para o seu serviço. E então até lá, pelas 3, ele muda da meia-idade para a velhice, então morre à tarde. É o fim do sol? Não. Ele volta na manhã seguinte para testificar que há uma vida, morte, sepultamento, ressurreição. Estão vendo? Amém.
Nós vamos parando por aqui no parágrafo 25. E se Deus permitir, nós daremos continuidade em nossa próxima programação. E agora eu convido aos irmãos para orarmos juntos novamente para o encerramento de mais esta programação. Santo Deus, acabamos de ouvir a Tua Santa Palavra, Senhor, e nós agradecemos ao Senhor por ela, pelo Senhor ter mandado essa palavra que é a nossa guia, que é o nosso sustento, que é o ar que nós respiramos, é a Tua palavra, Senhor. E agora, meu Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor olhe para meus irmãos que estão conosco nesta conexão virtual, que se alguém estiver enfermo, receba a cura divina, receba a bênção, seja velho, seja jovem, seja criança, que as criancinhas recebam a cura divina, os velhos, os jovens, todos sejam abençoados. Mais uma vez, Senhor, eu peço a bênção em favor dos lares, das famílias necessitadas. Abençoa o trabalho de cada um, ó Pai. Dá vitória, o alimento de cada dia natural que o Senhor possa dar a cada um. E tudo isto nós pedimos, meu Deus, humildemente, no precioso e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Se o Senhor nosso Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Então agora nós desejamos que todos fiquem na paz do Senhor, guardados, abençoados e sustentados em suas benditas mãos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima programação. Amém e amém.